eu acho que a arte, ela existe. Ela está em todo lugar. E o que a gente busca, assim, como artista, é que o outro sinta essa arte, para poder ficar mais completa mesmo, para poder ficar mais ampla, para poder ficar mais aberta, para sair um pouco da objetividade, do resultado, daquela questão da conquista, assim, né? E para viver. Eu acho que a arte tem esse sentido de vida mesmo. Quando eu era criança, eu ouvia muito assim, você está viajando, você está sonhando. Eu tinha um professor de física que ele falava, Vanessa, você está fora de órbita, volta. Então, eu sempre fiquei assim um pouco com esse olhar um pouco fora assim da realidade. Então eu achava que isso era uma forma de eu ser mesmo, de eu existir. E que um dia eu usaria isso, mas eu demorei. Eu fiz psicologia, né, para fazer esse mergulho assim no ser humano. Mas eu sempre tive uma atenção às palavras e uma atenção às cores, assim. Isso desde pequena. Mas era meio considerado viagem. Era assim como se eu tivesse sempre sonhando, assim. E aí quando eu fui ficando mais velha, eu vi que não, que era uma forma uma forma minha mesmo, de viver a vida, e que isso poderia ter sentido para outras pessoas, né? Quando eu coloco um livro assim no mundo, não é para entregar uma informação para uma criança, mas é para entregar uma possibilidade dela abrir o pensamento dela. Porque, no geral, eu acho as crianças mais inteligentes do que os adultos. Então, você dá um elemento, a criança faz 10 daquilo. Então, eu acho que o livro é um convite para a criança criar em cima, pensar em cima, para a criança elaborar coisas diferentes. Então, esse livro, ele é todo de recortes. Então, assim, hoje em dia eu trabalho mais a aquarela fazendo tudo, mas nesse livro eu fiz partinha por partinha. Então eu fiz o coelhinho, aí eu fiz o sol, sabe? Então a aquarela ela é bem pontualzinha ali, ela não se espalha, não se joga na página, é bem... E é com lápis aquarelável, então o lápis é grosso e depois a água dá essa suavizada, assim. Então a aquarela, esse contato com a água, assim, parece que vai passando pra gente essa aquosidade, assim mesmo, você deixar fluir, você deixar líquido, você não saber direito onde vai, você tem a intenção do desenho, mas você não sabe como vai ficar aquela mancha, se a água vai secar mais pra cá ou mais pra lá. Então eu acho que primeiro é essa sensação, assim, de você ficar mais aquosa, assim, não precisa ser tudo tão concreto, tão correto, sabe? Deixar as coisas... Porque a aquarela, ela é um pouco imprecisa, assim. Você sabe que o desenho tá ali, mas ele não é, assim, milimetricamente perfeito, ele é meio embaçadinho, assim. E você vê as coisas assim também, porque a gente vê tudo embaçado mesmo, né? A gente não tem muita certeza de nada, então é como se você tivesse uma licença para ver as coisas embaçadas e não se sentir fora do mundo, assim. Eu não sei, o meu entendimento da sensibilidade é que é algo assim... fora do que é super mental, super concreto, assim. A sensibilidade é você dar espaço para algo sutil, assim. E a aquarela tem essa sutileza mesmo. Tem alguns espaços, assim, que a aquarela pode ficar transparente, por exemplo. Ela tem a ideia do desenho, mas ela não está ali, ela está só o contorninho da água ali. Isso traz mesmo uma sutileza, uma sensibilidade. E a relação com o passarinho também, que me passa a ideia de liberdade, de espaço, de soltura mesmo, que eu gostaria que as pessoas pudessem sentir também. E o passarinho tem uma coisa legal, porque ele não quer
ocupar um espaço, ele não é tão preocupado assim com o lugar que ele está, então ele vai de um lugar para outro, ele vai vivendo. Eu acho que o passarinho dá um pouco essa ideia de alegria mesmo, de mudança, de liberdade. Eu acho que representa isso.